Verdade está no ar. Muito boa tarde, minha Paraíba. Terça-feira, dia 15 de março de 2022, estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade, um programa que cobre e acompanha para você e traz todas as notícias da política no Brasil e na Paraíba. E este ano, o ano de 2022, um ano de eleições, um ano eleitoral. E você vai acompanhar a partir de agora conosco uma conversa com um homem que vai conduzir as eleições aqui na Paraíba. Eu estou falando do desembargador Leandro dos Santos, presidente do Tribunal Regional da Paraíba, ele que tomou posse na semana passada e tem a responsabilidade de conduzir o TRE do Estado nas eleições de 2022. Doutor Leandro, presidente, desembargador, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Boa tarde para você, Luiz Torres, todos os telespectadores que nos assistem. É um prazer para a gente estar discutindo durante esse período coisas que são do interesse da sociedade de um modo geral, não só da Justiça Eleitoral. Muito bom. Bom, 10 anos como desembargador no Tribunal de Justiça e agora essa missão de conduzir o TRE do Estado numa eleição como a de 2022. Para a gente iniciar aqui e entender, como é que o senhor está encarando essa missão? A missão de um desembargador, como de um magistrado, que a gente começa como juiz, ela é difícil desde o início. E a gente encontra desafios de toda a ordem, né? Logicamente, agora é uma missão muito mais relevante, porque ela implica numa gestão de um tribunal com todas as suas situações de complexidade, ainda mais numa eleição que vai ser geral, cargos majoritários, cargos da eleição proporcional, enfim. Mais uma eleição, já presidi muitas, mas sempre é um desafio, sempre a gente tem que estar atento para poder exatamente garantir à sociedade um processo tranquilo, transparente e respeitando todas as regras de um Estado democrático de direito. Olha, desembargador, o processo eleitoral de 2022, ele é o primeiro pós um debate que foi feito no Brasil, que chegou a tomar conta, inclusive, das ruas, foi feito de forma institucional, judicial, inclusive, que diz respeito à segurança das urnas eletrônicas. Que visão o senhor tem hoje para esse processo de 2022 em relação às urnas eletrônicas? Primeiro, se esse assunto está completamente superado e que garantia da segurança, da lisura, da completa regularidade do uso dessa tecnologia para as eleições do Brasil. Como é que a Justiça Eleitoral está, enfim, consolidada com esse pensamento em relação a isso, para a população, enfim, superar esse debate e, naturalmente, voltar com a completa segurança de que o que ela votou foi o resultado? Eu disse no meu discurso de posse que não gosto de fazer a defesa da urna, porque ela não precisa de defesa. Eu participei da implantação da urna eletrônica do Brasil desde 96, quando eu era juiz eleitoral em Campina Grande e diretor do Fórum Eleitoral. E eu acompanhei desde então essa evolução e nunca ninguém contestou, né? A transparência, a lisura, o grande avanço que a urna eletrônica proporcionou para todo esse processo. Agora, mais recentemente, por força de questões que eu não quero nem debater, mas um momento político que não seria o ideal, né? Não seria de interesse do país, a gente está precisando de mais atenção para outras coisas. Aí, de repente, alguém quis contestar a utilização sem ter absolutamente nada em concreto. E aí a Justiça Eleitoral está consciente dessa lisura, do que é a urna eletrônica. Nós, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, estamos de portas abertas. Qualquer pessoa que queira ir lá, para passar lá uma tarde com o Cassimiro, para ele explicar o funcionamento, a imprensa, qualquer pessoa do povo, os partidos políticos, quem quer que seja, para poder entender e acabar definitivamente. Eu, pelo menos, já encerrei
essa conversa há muito tempo. Ou seja, o senhor não está mostrando só segurança, o senhor está mostrando, inclusive, tranquilidade sobre o tema. Tranquilo. Que podia ser que a gente pudesse imaginar que a Justiça Eleitoral, diante desse debate, estivesse até um pouco mais apreensiva, porque agora tem que dar certo mesmo, nenhuma urna pode quebrar em função desse debate. Não tem esse clima. Não, de forma nenhuma. Estou absolutamente tranquilo. A minha preocupação vai ser voltada para outros assuntos que também são relevantes, que a gente vai debater também. Que nós vamos debater. Mas em relação à urna, tranquilamente nós vamos ter uma votação dentro do sistema, vamos ter uma apuração dentro do sistema, vamos fazer a proclamação dos eleitos com base nessa realidade que é divulgada antes da totalização dos votos. Então, todos os partidos, todos os interessados já têm o resultado final antes mesmo de qualquer totalização por qualquer órgão, por qualquer instituição. E isso é transparência, certeza de funcionabilidade e com isso a gente vai ter uma grande tranquilidade. Para quem presidiu eleições sem a urna, a gente sabe a grande diferença e os problemas que nós tínhamos no passado. Hoje é absoluta tranquilidade. O senhor falou uma palavra aí que é interessante, que é tranquilidade. Para essa eleição de 2022, a gente acompanha o acirramento, enfim, das posições políticas e das simpatias políticas de cada cidadão brasileiro, legítimas inclusive, mas há naturalmente um acirramento. A questão do confronto, da violência, do passar dos limites no processo eleitoral, na disputa eleitoral no Brasil e aí trazendo aqui para Paraíba, lhe preocupa, presidente? O senhor está com isso na agenda do ponto de vista de já projetar chamamento de forças, enfim, armadas, do Exército, enfim, a Paraíba, no raio-x que o senhor tem, é um estado para se preocupar em relação a isso, em função do confronto político? Nós vamos ter reuniões lá em Brasília com o presidente Fachin, brevemente, assim a gente já foi avisado de forma oficiosa, para debater vários assuntos, aqueles mais relevantes, né? A questão fake news, a questão da segurança. E a gente sabe que a participação das Forças Armadas no processo eleitoral é uma exceção. E aí a gente teria que fundamentar algo de excepcional, o tribunal local pedir essas forças armadas, esse auxílio das Forças Armadas, para depois o TSE deliberar. Hoje, eu não vejo nenhuma necessidade de se convocar forças federais dentro do cenário que nós temos, e isso vai ser avaliado, se for o caso, no momento oportuno, da forma correta e pelo meio adequado. Mas o trabalho que vem sendo desenvolvido por todas as forças locais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, enfim, né, todos os componentes, todas as instituições que tratam da segurança, Polícia Federal também local, enfim, tranquilidade, né, como sempre teve. Aqueles eventos são absolutamente naturais. Uma prisão, uma boca de urna, alguém tentando comprar voto na madrugada, distribuir cesta básica ou colchão, isso é algo que faz parte desse cenário e a gente não vai, obviamente, conseguir 100% de atuação. Mas naquilo que a gente localizar, detectar, a Justiça Eleitoral será extremamente severa no respeito à lei e na garantia de que o pleito seja efetivamente obediente a esse ordenamento jurídico que vamos aplicar para as eleições. Bom, se não se deve garantir e prever ferramentas antecipadamente contra a violência que se pode supor, física inclusive, mas tem uma violência que essa já ocorre e já preocupa a Justiça Eleitoral, que já trabalha contra isso há muito tempo ou há algum tempo, que é a violência virtual, aquela que vem muito revestida por notícia falsa, por fake news. E aí todo um trabalho da Justiça Eleitoral que já inclusive se reuniu com os aplicativos e plataformas para garantir uma parceria nesse sentido, faltando aí alguns avanços. O senhor está nessa luta também como presidente do TRE, os presidentes estão chamados para essa luta e que medidas aqui especificamente para Paraíba devem ser tomadas, presidente? Boa pergunta, Luiz. Realmente, eu acho que um dos pontos principais dessas reuniões em Brasília, esses pontos serão exatamente, o principal que eu digo é exatamente essa questão da fake news. Então, isso é um fenômeno natural da rede mundial de computadores por força da massificação, por força da celeridade, então normal nesse aspecto. E isso é um desvirtuamento que a Justiça Eleitoral não vai tolerar, nós vamos ser
Nós temos aqui já um tribunal coeso, a Procuradoria Eleitoral absolutamente consciente Você tem uma unidade de pensamento sobre isso. Então, já conversamos sobre isso, nós vamos conversar ainda mais para manter exatamente essa unidade e vamos ser duríssimo, né? Vamos ser duríssimo naquilo que é possível fazer de acordo com a legislação e eu tenho uma absoluta convicção. Essa questão de fake news, isso não é um desejo da sociedade. A sociedade não quer isso. A sociedade gosta de conviver com a verdade. Todos nós gostamos de conviver com a verdade. Então, a fake news, ela subverte tudo, ela não é só uma crítica, não é só uma torcida ideológica, né? Você querer torcer, você criar um fato para, vamos dizer assim, elogiar aquele que você está na sua preferência do seu voto. Não, você quer subverter uma lógica para falar mal, para denigrir, para atacar instituições, para atacar a democracia. E é isso que a gente não pode, como eu falei, tolerar. Então a gente vai ter que ser muito duro, muito rápido nas respostas, porque se a gente não for rápido, então não vai surtir o efeito desejado. Ou seja, o que o senhor está anunciando aqui, desembargador, é exatamente, até para quem está acompanhando a gente, vai ser candidato nessas eleições ou simplesmente é torcida, né, das redes sociais. O senhor está dizendo que existe uma unidade, inclusive, de pensamento em relação de toda a corte eleitoral aqui na Paraíba sobre o perigo das fake news e sobre a capacidade de essa unidade fazer com que as ações saiam rapidamente. Ou seja, quem for utilizar-se dos instrumentos de fake news na campanha saberá que terá a mão dura e rápida da Justiça Eleitoral paraibana. Permita-me, Luiz, outra coisa, nós temos algo muito mais relevante, que é exatamente a gente dar as mãos para que os partidos, os candidatos venham, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos definir pontos de orientação, o que não pode, o que pode, estaremos abertos a esse diálogo, porque essa história da construção da fake news, isso é uma minoria, né? Eu trabalho, como eu falei, já há mais de 30 anos em processos eleitorais e a gente tem sempre uma colaboração, né, automática, integral de todos os candidatos, dos partidos, aquelas pessoas que estão envolvidas no processo. E a ninguém interessa balbúrdia, né, essa anarquia, essas situações que são absolutamente condenáveis. Então, a gente vai manter esse diálogo com os partidos, para que os próprios partidos tenham essa mensagem para os seus eleitores, para aqueles que estão ao lado daquela sigla partidária, daquele candidato, para orientar também. Nós vamos fazer campanha de orientação, porque essa consequência nefasta da fake news é essa rapidez de transmissão. Então, se alguém cortar essa corrente, ela cessa. Tende a então, cessar. você tem que ter essa consciência, porque o ordenamento jurídico não vai atacar, não vai ser duríssimo contra o candidato ou contra o partido, mas aquele eleitor que desavisadamente vai fazer circular aquilo que ele tem que ter a cautela, o cuidado de verificar, e se for ofensivo, se for atentar contra o nosso sistema democrático, se for atentar contra as instituições, se for fomentar com a violência, ele tem que ter essa consciência e fazer sustar essa fake news. Perfeito. E o senhor terá uma ajuda nessa condução desse trabalho de uma mulher, a desembargadora Fátima Bezerra, que ontem, né, numa solenidade no Tribunal Regional Eleitoral, já presidida pelo desembargador Leandro Santos, foi empossada vice-presidente do TRE da Paraíba. A nossa equipe de reportagem acompanhou a sessão de posse da desembargadora Fátima Bezerra como vice-presidente do TRE, que ao lado do desembargador Leandro vai conduzir aí as eleições de 2022 aqui na Paraíba. A solenidade foi muito prestigiada. A área externa, a sala de sessões aqui do TRE, recebeu um telão e também cadeiras para acomodar os presentes. Além das autoridades que participaram desse evento de forma presencial, outras autoridades também participaram de forma online. Dentre elas, o governador do estado, João Azevedo, e Edson Fachin, ministro do STF e presidente do TSE.
Na última quarta-feira, a desembargadora Fátima Bezerra foi escolhida por unanimidade pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para ocupar as funções de corregedora e vice-presidente aqui do TRE da Paraíba. Quem deu as boas-vindas à desembargadora Fátima Bezerra foi o presidente do TRE, o desembargador Leandro dos Santos. No seu discurso de posse, Fátima Bezerra citou muito a religiosidade. Começou e terminou falando disso, já que é muito católica, concluiu a fala inclusive com uma oração. No meio do seu discurso, ainda citou a importância do marido, o ex-governador do estado, José Targino Maranhão, nessa sua caminhada na magistratura. Ele que faleceu ano passado em decorrência da Covid-19. Eu estou muito feliz, não somente por assumir um cargo no Tribunal Regional Eleitoral, mas, sobretudo, por estar aqui representando uma mulher que trabalha, a mulher que se esforça para vencer na vida e também com o intuito de servir, porque o magistrado, o julgador, é aquele servidor de escola que deve cumprir o seu dever no sentido de atender os anseios da comunidade, da sociedade. E é isso que me traz muita alegria, o poder servir ao povo da Paraíba. A gente viu o desembargador Leandro, que tomou posse, o desembargador que tomou posse como presidente do TRE no dia 9, né, passado. A gente viu aí um plenário cheio, né, ali, com a participação, algo que não poderia ser possível. Aí são as imagens da posse do desembargador Leandro como presidente do TRE na semana passada. Cenas que não poderiam ser vistas durante a pandemia, né, onde se muito trabalhou virtualmente. Aí eu quero lhe perguntar como é que vai funcionar, então, o TRE, como ele está funcionando, como é que ele pretende funcionar do ponto de vista do dia a dia ao longo desse tempo e como é que estão as ações referentes ainda de 2020? O senhor consegue entrar em 2022 pensando só nas eleições de 2022 ou a pauta está cheia da eleição passada? Em relação ao que nós sofremos por força da pandemia, desde ontem o tribunal está trabalhando com 100% de sua capacidade presencial, mas respeitadas as restrições, o uso de álcool, máscara. Mas a gente entende, né, isso foi praticamente todos os TREs assim decidiram, exatamente porque há que ter essa presença nos cartórios. Nós temos o cadastro de eleitores para fechar em maio, e aí vamos ter que retomar a situação de eleitores que estão com situação irregular, transferência, enfim, novas inscrições dos jovens que completaram 16 anos. Então, a gente tem que ter essa continuidade numa situação diferente daquela do momento mais crítico da pandemia. Tá. E em relação às ações de 2020 nós serem julgadas. A gente, por exemplo, quando eu assumi, eu tinha 143 processos, que eram processos praticamente da propaganda eleitoral, prestação de contas de 2020. Da eleição de 2020. E isso praticamente está zerado. Há algumas ações ainda, mas a gente julgou praticamente tudo. Estou dizendo, eu e os demais que têm jurisdição para efeito de relatar esse processo. Agora, nós tínhamos algumas ações mais complexas, AIMES, julgamos, né, muitas, julgamos inclusive processo relacionado à cota de gênero, né, que se pleiteava anulação de votos, chamadas cassação de diplomas laranjas. Por força das candidaturas laranjas, pretensas candidaturas laranjas. Nós já julgamos alguns, mas, infelizmente, algumas ações, elas fogem à força do próprio colegiado para julgar, porque são ações extremamente complexas, com milhares e milhares de provas, diligências. Eu, pelo menos, fazia uma reunião praticamente toda semana para aparando os incidentes e trilhando essa ação. Quando a parte requeria algo que não era pertinente, eu só difiro a prova se for pertinente com a investigação. E isso foi feito que o processo avançou muito. E eu tenho quase certeza que alguns processos que nós temos ainda relacionados a eleições passadas, não só de 2020,
esses processos poderão entrar em pauta antes desse processo eleitoral. Independentemente das pessoas envolvidas. É o processo em si, aquele processo precisa tramitar. Qualquer processo precisa tramitar com celeridade. E aí a gente não vai olhar quem está por trás como partes envolvidas nesse processo. Como sendo candidato o desejo de celeridade é em relação a qualquer processo. Ninguém vai ficar escolhendo nem dando prioridade a um determinado processo. Todos os processos precisam de prioridade e a gente está preocupado com isso. A procuradora eleitoral é uma pessoa excepcional de zelo, de cuidado, que nos dá muita segurança de cumprir o seu papel. Como eu falei, a Corte está unida, coesa, para poder cada um cumprir esse seu papel também, e a gente com isso vai caminhar, assim, se Deus quiser, para a gente ter um processo eleitoral bem tranquilo. Mas tem aí um bom espaço na pauta para julgamento dos processos, dos recursos que chegarão de 2022. Nós ainda temos alguns meses e eu tenho para mim que a gente vai conseguir. Consegue limpar essa pauta. Aí eu quero falar sobre propaganda antecipada das eleições de 2022, se já tem recurso, se já tem ação, se já tem provocação na Justiça Eleitoral da Paraíba. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando com o presidente do TRE da Paraíba, desembargador Leandro dos Santos. Um minutinho, a gente está de volta.